só um aviso mesmo, que eu acho que é relevante, porque vai abençoar a sua vida. Nesse domingo nós disponibilizamos todas as pregações do Seminário dos Empreendedores Radicais, que foi pago R$100 para poder participar ao vivo, quem quisesse participar. E agora a gente disponibilizou gratuitamente no meu canal no YouTube, Rafael Almeida Play. E eu quero indicar que você assista cada um dos testemunhos que ali estão, das pregações, porque foi extremamente edificante e poderoso, e vai enriquecer sua vida com muita fé, para que você prospere, para que você avança e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Amém, queridos? E a última coisa, eu não falei com os pastores sobre isso, mas eu vou lançar para todo mundo aqui, porque Deus falou comigo, você sabe. Quando Deus fala com a gente apenas obedece. Mas Deus não falou prazo, né? O que Deus colocou claro no meu coração é para nós termos um alvo em termos de projeção de fé. Você sabe, alvos nada mais são do que uma projeção de fé, né? Não é que a igreja virou uma empresa, fica tendo alvo, meta para bater, não é isso. Mas é porque quando você tem um número para você orar, você projeta a fé naquilo. Amém, irmãos? Por isso que você não deveria orar de forma aleatória. Ah, Deus, me dá um carro. Você tinha que ser específico. Qual carro? E também não é me dar tal carro, ok, quando? Ele pode te dar esse carro daqui 20 anos, é uma bomba, né? Se ele te dá um carro que é 0 hoje, mas daqui 20 anos ele já é 20 anos de usada, já não é bom. Então você tem que pedir o carro específico e colocar data. Para quê? Para você ter uma projeção de fé. Então eu quero propor para os irmãos uma projeção de fé para nós como Igreja Videira Buriti, amém? Nós vamos fechar esse ano com 150 células e 1.500 membros nesse lugar, em nome de Jesus. Mas como? Que loucura, nós já vamos entrar em setembro, eu não sei como, eu sei que nós vamos orar por isso. E se não der? Não deu, amém, não deu, paciência. Nós vamos remover uma meia dúzia, claro, né, para servir de exemplo, mas, não, estou brincando. Se não der, não deu, mas pelo menos nós vamos ter algo pelo que nós vamos orar toda semana. Toda semana. Você vai orar sobre isso na sua célula, e aqui em todos os cultos nós vamos orar sobre isso. E nós vamos projetar fé para frente. E vamos orar por isso. E acredite, o único risco que a gente corre é de Deus superabundar, de superar em muito essa projeção de fé. Eu creio, hoje nós somos 117 células e algo em torno de 1.100 membros mais ou menos, mas eu creio que nós vamos fechar o ano com 1.500 membros e 150 células em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Quero que assim como você está, você feche seus olhos, vamos orar. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você e que vai ser fundamental para que você entenda algumas coisas que talvez você não tinha plena compreensão, mas que hoje Deus vai te dar a respeito dos critérios que nós avaliamos para levantarmos líderes na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja, e que você compreenda isso e que você consiga inclusive ensinar sobre isso em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nessa reunião de liderança, e o alvo do nosso coração é ouvirmos o Senhor, crescermos, ó Deus, na compreensão da sua vontade, da sua palavra e de tudo aquilo que o Senhor projeta sobre nós, com o alvo de sermos úteis nas suas mãos, de sermos usados e aprovados pelo Senhor. Pai, não estamos aqui para sermos ativistas, para apenas permanecermos em movimento fazendo coisas. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Estamos aqui para saber o que está no coração do Senhor revelado a nós e andarmos de acordo e em direção a isso. Então vem, Senhor, nessa noite e traz luz do Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 52. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 14, 52. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Presta atenção, porque aqui você está vendo um forte indício de como foi o reinado de Saul. O reinado de Saul foi um reinado tomado de guerra. A
Bíblia está dizendo que por todos os dias do reinado de Saul, teve guerra contra os filisteus. Imagina que luta um negócio desse. Uma guerra interminável, todo dia notícia de guerra, decisões sendo tomadas a respeito de guerra. Mas presta atenção, porque a Bíblia não chama atenção a respeito disso, pelo fato de ter guerra ou não. Mas a Bíblia traz uma ênfase a respeito de algo. Saul se cercou de homens fortes e valentes. E todo mundo poderia ter isso como sendo um acerto fenomenal de Saul. Saul, é lógico, se ele está em guerra, quem que ele tem que ter perto dele? Os fracos? Os covardes? Não, tem que ser os fortes e os valentes, certo? Agora, qual que é o problema, irmãos? Olha aqui para mim. Nós estamos em guerra também, claro. Não é contra os filisteus, mas é no mundo espiritual contra o diabo. Nós temos muitas demandas para tratar. Mas presta atenção, olha aqui para mim, vou falar um negócio para você da parte de Deus. Nós não podemos hoje ter como critério para incluir na obra de Deus alguém que é puramente forte e valente. Porque a força natural e a valentia na obra de Deus não devem ser os critérios que irão determinar que alguém está apto a servir o Senhor. Você sabe, no mundo tem uma separação muito clara entre aqueles que têm um talento e aqueles que têm uma paixão. E muitas vezes você vai ver pessoas que conciliaram o talento com a paixão. Porque é muito bom você amar jogar bola, ser um jogador de futebol, você ama isso, é sua paixão, e você ainda ganhar para fazer isso. Então é muito feliz alguém que tem paixão por aquilo que é o que o sustenta. Porém, você não pode viver no mundo com essa ilusão que você tem que estar apaixonado o tempo todo. Por quê? Porque às vezes você vai ter que fazer o que tem que ser feito, e ponto final. Está gostando ou não, é o que tem que ser feito, é assim que o mundo trata. E a promoção de alguém no mundo é associada com o talento dela. Não com a paixão, mas sim com o talento. Não adianta ser apaixonado por futebol e ser ruim de futebol. É apaixonado, mas é ruim, não adianta nada. Eu sei de gente que está aqui agora, que é apaixonado por futebol, mas não joga nada. Tem gente olhando um para o outro aí, dando encarada. Não fui eu que disse nada. Então presta atenção, a grande questão não é na igreja isso eu estou falando a respeito do mundo. No mundo nós promovemos os talentosos. Qual é o problema? É quando você quer trazer para dentro da igreja os critérios que o mundo usa para promover alguém. Só que, irmãos, vamos admitir, quantas vezes nós já não erramos isso? Dentro da igreja, de promover alguém, de dar oportunidade para alguém baseado nos talentos que essa pessoa tem. Fulano é bom demais para pregar, fulano é bom demais para dar aula, ele é bom demais de liderança, de mobilização, tem um discipulado muito forte, tem vários requisitos, que um grande líder tem que ter. Só que presta atenção, uma vez que nós olhamos para os talentos para definir os critérios para promover alguém dentro da igreja, nós estamos nos comportando como o mundo se comporta. Então presta atenção, porque o que determina dentro da igreja se alguém vai receber mais oportunidade ou não para servir, não tem a ver com talento, com habilidade, tem a ver com a paixão. No mundo a paixão não importa, o que importa é o talento. Na igreja o que importa é a paixão. E aí você vai ter irmãos que não tem talento, que não é tão bom para pregar, que a aula dele o povo dorme, mas ele é apaixonado. Esse vai receber oportunidade para crescer. Esse vai receber, por quê? Porque habilidade e talento a gente treina. Alguém que não é bom para dar aula, pode treinar, ser treinado e se tornar um bom professor. Pode não ser o melhor professor do mundo, mas vai dar conta de dar uma aula que o povo vai entender o que ele está falando e não vai dormir. Tá bom, nós estamos aceitando. Agora, quando a gente foca só no talento e esquece a paixão, a gente corre um sério risco de errar nos critérios que estão sendo utilizados para dar oportunidade para que as pessoas sirvam o Senhor. Agora, quando você olha o que a Bíblia diz a respeito dos critérios que um homem de Deus deve ter para que ele se torne um presbítero, um diácono, um servo, um líder, ou o que quer que seja o título que você quiser colocar na sua cabeça, mas o que avaliza essa pessoa não tem a ver com talentos, com habilidades, tem a ver com o caráter dele.
tem a ver com a retidão dele, tem a ver com a atitude dele, tem a ver com a postura dele. Presta atenção, não baseado na lei. O caráter daquele que cumpre a lei, não é disso que eu estou falando, mas o caráter daquele que se parece com o Senhor Jesus. E olha aqui para mim, irmãos, quando nós levantamos pessoas baseado apenas no talento, nossos olhos ficam vendados para ver se a pessoa se parece ou não com Jesus, porque o talento nos cega. A gente fica tão embriagado quando a gente encontra alguém talentoso, que a gente quer ele no nosso time, não é verdade? Então vamos lá, o Vitor gosta de futebol, eu sei que ele gosta, e joga bem também, eu sei que ele joga bem. Não é lá aquelas coisas assim, mas mas tem um jogador fenômeno, todo mundo quer no time, porque o talento cega. Mas tem jogador que quando chega no time, ele destrói o time. Ele tem o talento, ele é muito bom no futebol, mas ele destrói o ambiente de equipe. Ele não submete ao técnico, ele é estrelinha, ele não quer treinar, né? Como dizia o Romário, treinar para quê se eu já sei o que fazer? Agora presta atenção, você tem que entender que na obra de Deus, nós não podemos correr esse risco de ter estrelinha no nosso meio, que acha que carrega o time nas costas. Você sabe, eu estou há muito tempo aqui na igreja, já participei de muitas equipes, muitos times, tanto time de líderes junto com o discipulador, time de discipuladores junto com o pastor, time de pastores junto com o pastor de governo, e agora eu participo de um time de pastores de governo com o pastor Luiz. São vários níveis de time. Você sabe, não tem espaço para o nosso meio, para a estrelinha que acha que carrega o time sozinho nas costas. A obra de Deus não pode ser feita assim. Só que quem que incentiva isso? É quem alimenta esse tipo de coisa. Então, se encontra alguém talentoso, não quer dizer que porque ele tem talento, ele não vai ter oportunidade no nosso meio. Não quer dizer. Mas o talento não pode ser o critério que vai determinar que ele vai avançar. Nós podemos ter líderes que são muito bons para dar aula. Nós podemos ter células que levam 30 pessoas para o encontro. Nós podemos ter discipulado que multiplica 14 vezes por dia. Não tem problema. Mas não pode ser esse o critério para que alguém avance ou não na obra. Vocês estão compreendendo o que eu estou te dizendo? Por quê, irmãos? Presta atenção. Porque a partir do momento que nós usamos os talentos e os resultados para determinar se as pessoas terão ou não oportunidade para avançar na obra de Deus, de cara nós vamos desligar, desestimular aqueles que não são talentosos. Porque eles vão falar que não tem espaço para mim. Eu não vou ter chance aqui, olha lá, o fulano é o Ronaldinho, o outro é o fenômeno, o outro é não sei o quê, olha lá, e quem sou eu? Eu sou o perna de pau aqui que joga no Vila Nova. Oh Deus amado, salva o Vila Nova, gente. Então presta atenção, para levantar líderes, para levantar discipuladores, para levantar obreiros, para ordenar pastores, nós precisamos avaliar a paixão, o caráter, a identidade de Cristo sendo expressa através dele. Amém, irmãos? Amém? Olha o que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 nos diz. 1 Timóteo 3, versículo 2 diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Uau, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E agora olha que maravilha, quando a Bíblia abre parênteses, quando a Bíblia abre aspas, aqui ela está falando o quê? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Uau, olha como é sério isso. E aí continua falando o quê? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então presta atenção, porque aqui Paulo está determinando quais são os critérios que devem ser avaliados para nós levantarmos líderes na obra de Deus.
E esses critérios, se você parar para avaliar qualquer um deles, nenhum está ligado com o talento. Nenhum. Ele não tem que ser bom para isso, bom para aquilo. Aqui está ligado tudo com caráter. E esse caráter aponta para Cristo. Por quê? Porque Cristo é tudo isso. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, quando você for olhar para alguém para saber se ele vai ou não liderar, para propor uma liderança, para querer trazer para sua equipe, para ser um líder em treinamento, para ser um discipulador em treinamento, para ser um obreiro, presta atenção, porque os critérios que você deve utilizar não são naturais. Você não pode olhar no talento, você tem que olhar para o caráter, para a expressão de Cristo na vida dele. Você sabe, lá no Bueno, na rede que eu estava ainda acompanhando antes de vir para cá, tem um irmão que ele é assim, fenômeno. Ronaldinho, dotado de todas as habilidades que você imaginar. Ele chupa a cana e assovia ao mesmo tempo. Ele arruma relógio debaixo d'água usando luva de boxe. Ele é um fenômeno. Tudo que você pergunta ele sabe. Ah, o projetor não está funcionando. Eu vou lá arrumar. Ah, o som não está... Não, eu coordeno. Ah, estão precisando de professor, pode deixar. E a aula dele é fenômeno. Ah, não estão precisando de pregador, não. Qual palavra é essa? Não, já está preparada. Eu já nasci pronto. Só que presta atenção. Tudo isso ele tem, mas nunca liderou. Nunca. Nenhuma vez ele foi colocado como líder ainda. E muitos irmãos me questionaram inúmeras vezes. Por que o fulano não é líder? Já era para ele ser pastor aqui, mas nem líder você não levanta ele. E aí o que eu respondi todas as vezes para todo mundo foi a mesma coisa. Primeiro, por que você está vindo me perguntar dele e não ele mesmo está vindo perguntar? Já tem algo errado. Se ele quer, era ele que tinha que estar vindo perguntar. Primeira coisa. Segunda coisa, você já viu ele orando, cheio de espírito? Alguma vez? Eu não vi. Se teve, foi isolado no quarto em secreto. E o pai que o ouve em secreto vai recompensá-lo. Mas eu, como não tenho bola de cristal, não consigo dar recompensa para ele. Outra coisa, quais os frutos que você viu já? Quais os discípulos que ele gerou? Quem que você vê andando perto dele? Outra coisa, quantas coisas já não chegaram de conversa, de problema que ele arrumou, de intriga, de briga, de discussão, de irmão que quis apelar e sair da equipe por causa dele. Então é alguém cheio de habilidades, mas os critérios que você está usando para querer recomendar ele para mim, eu não posso usar para levantá-lo na obra de Deus. Nós temos que ser espirituais, irmão. E aí é claro que nós chegamos para um irmão desse e exortamos, ensinamos, mas presta atenção, vou falar algo muito sério para você agora. Talentos nós conseguimos desenvolver nas pessoas, caráter não. Se a pessoa não tem caráter, não somos nós que vamos treiná-la a ter caráter. Ela precisa ter uma crise diante de Deus e permitir que Deus a transforme. Não cabe a nós essa transformação. Você sabe, é por isso que tem muito casamento que dá problema. Por quê? Porque a irmãzinha viu que o cara é meio sem vergonha. Mas ela fala, não, depois que casar melhora. Na hora que eu estiver com ele em casa, eu ponho ele na linha. Não vai pôr na linha, ele vai permanecer sendo sem caráter. Então nós não podemos levantar pessoas que não têm caráter, que não expressam a vida de Cristo, que não se parecem com o Senhor Jesus, achando que nós é que vamos gerar isso neles depois. Vocês estão conseguindo entender? Mas se a gente pega alguém que não tem talento nenhum, não dá conta de fazer praticamente nada, mas expressa a vida de Cristo, é cheio do Espírito, tem um coração apaixonado pela obra, aí então a gente pode colocar ele na equipe, vamos ter paciência com ele, vamos investir na vida dele, vamos treiná-lo, vamos capacitá-lo naquelas coisas que ele precisa aprender a fazer, no básico do que ele precisa fazer, e acredite, ele vai fazer e o Senhor vai fazer o restante e tudo vai dar certo. Amém? E aí, baseado no que Paulo fala aqui, irmãos, agora eu quero caminhar com vocês em 12 sinais de um líder que pode ser levantado na casa de Deus. 12 sinais que nós temos que avaliar na vida de uma pessoa para que ela seja levantada para servir o Senhor na casa de Deus. Quantos sinais são, irmãos? E presta atenção, porque ter 11 deles não é o suficiente. Aí você fala, cadê a pregação da graça? É só no domingo? Na hora que chega aqui na segunda é lei na carcunda?
eu não estou vendo graça nisso. Não, pelo contrário, você vai ver muita graça nisso. Por quê? Porque presta atenção, quando a Bíblia está falando lá em 1 Timóteo, esse texto, que o pai, que é alguém que quer governar na casa dele, que ele quer governar na igreja, ele tem que governar na casa dele e disciplinar os filhos. Presta atenção, essa disciplina é por amor. Agora, se você não consegue ver amor na disciplina de um pai para com seu filho, o problema não está em você imaginar que a gente está sendo legalista, está em você não compreender a seriedade com a qual a gente cria e trata a obra de Deus. Por quê? Porque não confunda. Você sabe, um grande problema que muitos irmãos estão tendo, mas muito, não é pouco não, é justamente conseguir ter clareza do que é de fato a graça de Deus. Porque na cabeça de alguns enlouquecidos, graça é permissão para fazer tudo do jeito que quiser. Tá tudo certo, tô na graça. Vai ter encontro, não vou mexer com esse negócio de encontro não, esse final de semana vai ter jogo do time não sei o quê, e também tô com vontade de comer pastel na feira, no sábado, então não vou mexer com esse negócio de encontro não. Espera aí, irmão, você é líder, você tem um povo, não? Mas eu estou na graça. Isso é o que? É um desequilíbrio daquele que não compreendeu o que é a graça. A graça não é liberdade para você fazer o que você quer do jeito que você quer, não é isso. Graça é você ter acesso a algo que só quem fosse perfeito teria acesso. É muita graça de Deus, nós que somos imperfeitos podermos servir no encontro. É muita graça de Deus, você está sentado aqui numa reunião de líderes. Você se vê assim, uau, que graça, olha, estou participando da reunião de liderança, uau, negócio poderoso isso, hein? Que é isso? Os outros não, os outros só vêm no domingo, eu não, eu venho na segunda também. Eu tenho acesso a essa reunião. É muita graça você poder participar de uma reunião de discipulado, você ter alguém para cuidar de você. É muita graça você liderar pessoas, você ter pessoas que custaram a vida de Jesus e que Deus está entregando na sua mão para você cuidar para Ele. É muita graça você ter uma oportunidade dessa. Mas não tem nada a ver com graça você falar, quer saber, hoje eu estou cansado, não vou fazer cela não. Irmãos, hoje eu não vou fazer cela não. Cada um arruma um filme para vocês assistirem aí, um trem para você fazer. Hoje nós estamos na graça. Você não está usando da graça ao fazer isso. Você está tornando a graça vã. Você está pegando a oportunidade que você não merecia ter e não está desfrutando dela. Você está tornando a graça na sua vida vã. Vocês estão entendendo, queridos? Então presta atenção, é muita graça você estar numa reunião dessa. E não tem nada a ver com a graça você deixar de vir porque está na graça. Não vou não. Eu sou obrigado a ir? Então agora é a lei. Então eu sou obrigado a ir. Não, presta atenção, você não entendeu ainda o que é graça. Graça é você poder vir. Deixar de vir é falta de revelação da graça. Graça é você poder liderar. Uau, você tem noção disso? Você vai liderar na casa de Deus. Você vai curar, você vai libertar os cativos, você vai curar os enfermos, você vai purificar os leprosos, você vai pregar o ano aceitável do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, você vai fazer discípulos. Uau, que privilégio um negócio desse. Mas eu estou na graça, eu não quero não. Então você não entendeu o que é graça. Então, com esse entendimento, eu quero passar aqui para você quais são esses 12 requisitos que nós devemos observar. E os 12 estão ligados com caráter, coisas que a gente não consegue ensinar. Mas, se você compreender isso daqui, primeiro eu já quero te deixar tranquilo. Fica de boa aí, relaxa, porque você já está aqui, aleluia. Então não vamos avaliar se você vai continuar aqui não, você já está aqui. Então não é que eu estou passando os requisitos e depois nós vamos pegar uma listinha, uma provinha para cada um e vamos ver quem que nós vamos deixar continuar. Não, você já está aqui. Fica quieto aí. Só que você vai nos ajudar a ter mais critério para levantar os próximos. Amém? Para não deixar que a gente erre sendo carnal, levantando pessoas só por causa de talentos naturais, mas que não tem o caráter de Cristo. Então é por quê? Porque Deus quer usar você para multiplicação. Deus quer que você multiplique aquilo que você é. Mas presta atenção, porque quando você tem alguém muito talentoso perto de você, você se abafa perto dele, você acha que é você que tem que ser igual a ele. Porque tem um irmão na sua célula que é ultra talentoso e agora ele vai ser levantado líder e você acha que você tem que ser talentoso também. Não, querido, é ele que tem que ter o caráter igual ao seu.
Você não tem que correr para ter o talento dele, é ele que tem que se parecer com Jesus assim como você está parecendo. É ele que tem que ser cheio do Espírito assim como você é. E é você que tem que se multiplicar ele nessa pureza de coração, não nesse requisito de talentos extraordinários. E quando nós fizermos isso, acredite, não vai faltar multiplicação. Quando a gente ouve, 150 células, está faltando 33, fichinha. Por quê? Não vai faltar gente para a gente levantar. Por quê? Porque a gente está se multiplicando o tempo todo baseado no caráter de Cristo. Agora, sabe quando falta líderes para serem levantados? Quando o critério é o talento. Por quê? Porque talento não é qualquer um que tem. Agora, quando o critério é o talento, a gente olha e fala: quantos que eu tenho para levantar? Ixi, o tempo está ruim. Nossa, essa safra está ruim demais. Eu tinha um amigo meu que ele era olheiro de time de futebol. E ele tinha o time dele, que ele cuidava da base, e ele ficava lá na base do time dele, e ele ficava viajando para ver os outros times, para escolher para jogar no time que ele era contratado. E o que variavelmente ele falava? Nessa safra tem nada. A safra ruim. Esse ano aqui, porque normalmente eles falam por ano, né? De 1998, que está na faixa da idade. Nesse ano aqui, essa safra perdeu, esquece, não tem nenhum. Vamos ver o próximo. Porque ele descartou todo mundo por causa do talento. Isso é o que o mundo faz. Nós só vamos ter problema de falta de líderes dentro da igreja se nós estabelecermos que o critério para ser levantado é ter talento. Porque aí realmente corre o risco de perder uma safra inteira. Mas se o critério for se parecer com Jesus, acredite, nunca vai faltar líderes. Aleluia. Então vamos lá, 12 sinais de humildade na vida de um líder. Por que eu coloquei aqui como sinais de humildade? Porque só tem essas 12 coisas que é humilde. E de todos os requisitos do caráter de Cristo para serem avaliados, o maior deles, sem dúvida, é a humildade. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. Que loucura! Um Deus que serve, um Deus que sai do trono e vai entrar no útero de uma mulher, para ser criado por pessoas. Meu Deus, é muito humilde quem faz um negócio desse. Então nós temos que olhar do prisma da humildade. Vocês compreenderam? Olhando então que todos nós devemos ser humildes, como Jesus foi, é baseado nisso que nós vamos olhar esses 12 critérios. Estão preparados? Se vocês quiserem anotar, eu aconselho. Primeira coisa, submissão. Quem não submete não pode liderar. Por quê? Porque ele é arrogante e certamente ele vai trazer problema no futuro. Não conseguimos ensinar submissão a ninguém. Você está me ouvindo? É impossível você ensinar submissão de verdade. O máximo que você vai fazer é se enganar, porque você acreditou que a pessoa foi humilde em tal situação e submeteu, mas pode ser que ela só está te persuadindo para dar a oportunidade que você quer, para depois ela voltar a ser quem ela é. Nós não conseguimos ensinar submissão. Ou a pessoa é submissa ou ela não é, não tem meio termo. Então isso é o que? É fruto de um coração saudável. Quem tem um coração saudável, ele é submisso. Agora quem é cheio de si não vai conseguir submeter. Quem acha que é melhor do que os outros não vai conseguir submeter. E qual que é o problema dos talentosos? Porque ele usa a régua do talento para medir os outros também. Então eu trabalho com vendas há 25 anos. O que você acha que mais acontece no mundo das vendas? É a pessoa usar o tanto que ele vende para determinar quanto que ele vale. E aí é o seguinte, você pega o vendedor que foi campeão e vai chamar a atenção dele de alguma coisa que fez de errado. Mano, você fez um negócio, você falou um trem que não podia falar para o cliente. Ele fala: vem cá, quem é você? Cadê você na classificação lá? Porque meu nome está lá em primeiro. Depois para baixo eu não vejo nada, eu só olho para cima. Quem é você? Quando você vende? Rapaz, vai vender primeiro, depois você volta para falar comigo. E num campeonato de futebol, a mesma coisa, quantos gols você fez? Quem é você? Rapaz, nem sei seu nome, rapaz, eu sou fulano de tal. E na igreja, acredite, eu já fui exortar irmãos por fazer coisa errada, e ele vira para mim e fala: nem meu pai, nem minha mãe nunca falou assim. Ficou bem claro? Primeira coisa então é a submissão. Isso é fruto de um coração saudável que a pessoa tem e precisa preservar.
Por quê? Porque pode perder. Preguei sobre isso domingo retrasado. O coração precisa ser guardado. O que a Bíblia diz? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem muita gente submissa, humilde, que se perder o coração fica rebelde, soberbo, arrogante. Então, por isso que você tem que avaliar e continuar avaliando. Por isso que você tem que orar e continuar orando. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, esquadrinha o meu coração. Leva-me, conduz-me pelo seu caminho. Não quero perder o coração. Tem que ser sua oração diária. Então isso é algo que nós devemos avaliar. Segunda coisa que nós devemos avaliar, que é um sinal de humildade na vida de um líder, é se ele é tratável. É importante que o líder seja tratável, suportando o quê? Os testes e aceitando os ensinamentos. Mas quem só quer posição, título, reconhecimento e honra, provavelmente vai trazer sérios problemas depois para a equipe. Olha, irmãos, eu posso te falar uma coisa. Já me deparei com muita gente que só quer o anel dos irmãos superpoderosos. E ele quer o anel e virou uma obstinação para ele. Ele está obstinado, ele tem que ser pastor na vida dele, ele tem que ter o anel. Só que como que você avalia se a pessoa vai poder em algum momento ter ou não, ser ordenado ou não, servir a Deus nessa medida ou não? É quando ele é testado e aceita a disciplina, o teste, o ensinamento. Mas quando você pega uma pessoa e ela não está aberta para aprender, para ser tratada, para ser corrigida, acredite, quanto mais posição você der para ela, o problema só vai piorar. Por quê? Porque uma pessoa tratável, ela consegue submeter a qualquer um que chegar para corrigi-la. Agora uma pessoa arrogante, ela não aceita nem aquele que Deus colocou na vida dela para corrigi-la. Você vê o tanto que isso é sério. Aí eu quero te perguntar, você tem aceitado os tratamentos de Deus na sua vida? Oh Deus amado. Por quê? Porque, acredite, irmão, já vi de tudo nessa vida. Mas os crentes são criativos, eles dão conta de criar coisas novas a cada dia. Quando a gente acha que já viu de tudo, vem alguém e surpreende. E acredite, a gente já teve turma do seminário fazendo abaixo-assinado para tirar professor. Eu fico com vergonha de falar um negócio desse. Por quê? Porque quem determinou que aquela pessoa estaria lá naquela turma dando aula, não foi a escola de ministério. Foi o Senhor que a aceitou, que a aprovou e que deu oportunidade para ela. Agora vai a turma ficar avaliando a pessoa e querer reprovar. Não, esse professor não serve, não, é fraco demais. Vamos fazer uma abaixo-assinada aqui para tirar ele. Presta atenção, se isso não tem a ver com liderar, com a visão do mundo baseado em talento, o que mais que tem? Você está percebendo tanto que está ligado com talento? Não tenho talento para dar aula, não tem nada para me ensinar. Como assim? Se nós estamos aqui para falar do Espírito, para ensinar daquilo que o Senhor move através de nós. Irmãos, eu já fui dar aulas, que eu preparei horas e horas para dar aula, e eu achei que foi péssima a aula. E eu já fui dar aulas que me pegaram de surpresa, você vai ter que dar, não deu tempo de preparar nada, e foi um negócio poderosíssimo. Por quê? Porque o que nós ensinamos não é natural, é sobrenatural, é espiritual. Agora, se você se ligar no talento para saber se alguém é bom ou não, e rejeitar ele porque não tem o talento, como que você acha que você vai liderar na casa de Deus? Baseado no quê? Nos talentos. Não. Vou pôr o Ciclano. O Ciclano, ele pega para falar, ele é um fenômeno. Eu sempre falo disso brincando com o Alexandre, porque eu e o Alexandre, nós somos apresentados no mesmo dia no presbitério para sermos levantados como obreiro. E uma das coisas que fizemos ao longo do dia foi ler. A gente estava no meio do jejum e tinha que ler um capítulo por dia. E aí o pastor passou o livro e cada um lia um pedacinho. E eu fiquei fã desse irmão. Mano, ele lê bem demais. Ele é um monstro da leitura. Não, parece que foi ele que escreveu o texto e está decorado assim. Mas ele respeita as pontuações, o bicho é fera. Você sabe, uma das primeiras coisas que é um indício enorme de alguém que vai dar problema lá na frente é que ele não quer falar o que a gente fala. É batata. Ah, fulano é pastor de governo agora. Vou dar um exemplo, não aconteceu não, mas vamos imaginar. Fulano é pastor de governo. O que prega aqui domingo à noite? O que pregou domingo de manhã lá no Bueno.
Não, eu tenho algo para falar. Você tem algo para falar? Quando você tiver o seu púlpito, você vai falar, mas agora você ainda não tem. Você faz parte de uma igreja só na cidade. E é assim que nós fazemos. Não. Aí você fala, não, isso não acontece nunca no meio dos pastores de governo. Ok, eu não vi acontecer ainda não. Se aconteceu, foi só no coração de alguém que não foi louco o suficiente para pôr para fora. Mas e com líder de célula, isso já aconteceu alguma vez? Não vou compartilhar a palavra da revista essa semana não, eu tenho algo para falar. E aí quando você acha que você tem algo para falar, o que você está fazendo? Você não está permitindo falar o que a gente fala. Só que você não entende a dimensão disso a longo prazo. Por quê? Porque ter uma dieta diferente vai fazer com que a coisa cresça diferente. Então enquanto está todo mundo comendo o mesmo alimento, todo mundo vai crescer junto. A partir do momento que você muda a dieta, vai ter um que vai crescer mais para um lado, outro vai crescer mais para o outro vai crescer mais para cá. Então isso é muito perigoso na obra de Deus. O que você tem que crer é simples, é uma fé simples. Se Deus quisesse que eu estivesse falando outra coisa, Ele me colocaria em outro lugar. Se Ele me colocou aqui, é porque é aqui que Ele quer que eu creia, que eu cresça, que eu aprenda e que eu reproduza. E quando que eu vou ter minha oportunidade de falar o que eu quero falar? Quando Deus te der a sua igreja. Quando Ele te enviar para a sua cidade. Quando você for o pastor Luiz daquela cidade. Aí você vai determinar o que é que vai sair na revistinha daquela semana. Mas até então, tcharam, quieta. E quanto mais você não estiver disposto a reproduzir o que nós temos ensinado, acredite, mais distante o seu coração vai ficar de nós. Então essa ligação do coração tem a ver com essa disposição de falar, eu estou aqui para aprender. Se eu tivesse para ensinar, Deus já tinha me colocado em outra posição. Se eu ainda estou nessa posição, porque eu ainda tenho que aprender. E fique em paz. Se Ele quiser mudar depois a ordem, é Ele que vai mudar. Agora Ele não está mudando nada. Agora é aqui que eu estou, é aqui que eu tenho que ficar. Então quem é ensinável está disposto a aprender, falar o que você fala, repetindo o que você ensina e multiplicando o que tem aprendido com você. Mas quem quer ser original e que não acha que pode replicar o que você faz, com certeza vai dar problema. Então presta atenção. Hoje nós estamos, como que eu posso te dizer isso daqui? Nós estamos mais atentos a isso. Por quê? Nunca vi um casal que está com problema porque um adulterou e nunca pensou em adulterar, não estava vendo pornografia, não estava olhando como mulher na rua, não estava fazendo nada. De repente ele caiu. Nunca. Você vai ver sempre que é um processo. Começa primeiro a ficar observando os de fora, depois começa a buscar mais coisas, depois começa com uma conversinha mole, depois começa a comparar o que tem em casa com o que tem fora, e daqui a pouco ele cai. Deu para entender? Na igreja é a mesma coisa. Se você fica, como que eu posso falar, deslumbrado com algo de fora, comparando o tempo todo o que tem lá fora com o que tem aqui dentro, em algum momento você vai cair, você não vai conseguir continuar aqui dentro. Não estou falando que nós somos o dom da razão e que o que nós fazemos é o perfeito, maravilhoso e lá fora não tem nada que presta. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou te falando. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é, se foi aqui que Deus te colocou, é aqui que você tem que estar feliz e maravilhado, olhando só para cá. Então não posso ter referência de fora? Quando você tem referência de fora, você vai ficar com a sensação que você está perdendo alguma coisa. Eu acho que eu não estou desfrutando de tudo. Se eu tivesse lá, meu ministério estava mais pulsante, mais poderoso. Por quê? Porque você começou a comparar. Deu para entender? Então fecha essa porta. E isso eu não estou falando só de mudar de igreja, não. Isso é o ápice da coisa. Mas acredite, isso acontece no discipulado, com rede, com célula, com tudo. Não, o líder tal é que é top, olha lá. Não, esse líder meu aqui, oh Deus amado. Né, mas vamos aguentar, né? Foi o que Deus me deu. Mas ele queria mesmo estar na célula do outro, estar no discipulado do outro. Não, esse pastor é fraco demais. Não, bom foi o outro pastor, aquele que era um pastor de verdade. Esses dias um irmão saiu da igreja falando algo que eu achei assim, oh Deus tem que ter muita misericórdia dele. Que ele falou, eu vou sair da videira, porque os pastores da videira não têm cheiro de ovelha. Eles não convivem no meio do povo mais. Eles são pastores só do púlpito. Eles só querem saber de pregar e de ensinar.
Mas presta atenção, o que você acha que um pastor pode fazer de mais poderoso por uma ovelha? É dar comida para ela, filho. O que adianta proteger uma ovelha desnutrida? O que adianta ficar fazendo carinho, tanto que ela é maravilhosa, e não dar comida para ela? Você tem que ficar feliz porque seus pastores se dedicam à palavra, se debruçam sobre ela e clamam diante de Deus para ter revelação e algo para te dar, para que a cada semana você se fortaleça na sua fé, porque depois que você sai de um culto igual de ontem, cheio de fé para lutar e vencer toda a ansiedade, acredite, você vai ser uma ovelha sadia. Outra coisa que está me ocorrendo aqui, nem está aqui, hein? Mas eu acho que eu poderia colocar um 13º critério aqui. Um líder sadio, saudável, estou adicionando aqui. Ele briga pela sua casa. E ele protege as ovelhas do seu pai. Presta atenção, eu sou muito desconfiado de quem não dá importância para alguém que está saindo. Eu vou sair da sua célula, eu vou para outra célula, eu vou para o discipulado. Vai em paz, Deus te abençoe. Eu não estou falando que tem que falar, vai amaldiçoado miserável, está indo andando e vai voltar rastejando. Não é isso. O que eu estou falando que você tem que ter é, por quê, meu querido? O que foi? O que está acontecendo? Deixa eu tratar. Vamos ver, vamos avaliar. Não, é porque o outro falou que se eu for para lá ele vai me dar desconto no dízimo. O dízimo lá é só 5%. Não, eu vou chegar lá na outra, vai ter uma plaquinha com meu nome no estacionamento para eu parar. Para que você seja usado por Deus para proteger a ovelha de cair no engano e de mudar por critérios e por opiniões e por decisões erradas. Agora você sabe, eu sou alguém que no meio dos pastores, qualquer pastor que você perguntar o que eles me veem, eu sou o brigador da coisa, o barraqueiro. Eu sou o que vai para a briga. Por quê? Porque eu não aguento usar de artifícios do mundo dentro da igreja, não aguento. Vim com proposta, vim aliciar a ovelha que o Senhor colocou aqui para andar conosco, para ficar chamando para ir para outro lugar. Eu vou atrás mesmo, como diz o outro, vou bater de frente, vou exortar, vou brigar. Não vou brigar fisicamente não. Faz muito tempo que eu não brigo assim, então uns 2 meses já que eu não bato em ninguém. Mas tô brincando. Mas eu vou trazer a verdade, eu vou tratar o problema. Por quê? Porque uma vez que você não trata, e você deixa alguém de fora vir aqui, persuadir, ganhar o coração de uma ovelha que Deus deu para você cuidar, e leva ela, você vai ser responsabilizado por isso. Sabe por que eu arrumo tanta confusão? E acredite, eu arrumo as confusão. Vou para a internet, agora eu estou aqui para falar a verdade do fulano, e vou falar o que aconteceu que ele não tinha falado, e arrumo as confusão tudo, abro caixinha de pergunta. Eu sou uns barraqueiros. Por que eu faço isso? Porque acredito, teve um dia que Deus falou algo comigo. Olhando para Davi, o que Davi fez foi uma loucura, porque a Bíblia diz que ele lutou contra leão e contra urso para proteger uma ovelha do seu pai. Honestamente, faz sentido um negócio desse? Você arrumar briga, correndo o risco de morrer numa luta contra um leão ou contra um urso por causa de uma ovelha? Mas presta atenção, a justificativa que Davi deu tem tudo a ver com a motivação dele de arrumar toda essa briga. As ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do pai dele. Então é o seguinte, se a ovelha fosse minha, pode levar. Essa daqui então, isso é chato pro lado do vento. Leva mesmo. Qual que é a ovelha que está querendo sair aí? Fulano? Ixi, vai com Deus. Tanana. Se as ovelhas fossem minhas, acredite, poderia ser que eu perdesse a paciência com ela e falasse, não, você não quer ir não? Não, tá tendo um outro lugar top aí, rapaz, para você ir lá. Eu que ia propor ainda. Porque acredite, eu não sou perfeito. Eu posso incidir no erro de perder a paciência, de desistir de alguém. Mas presta atenção, eu não vou desistir de ninguém, porque não são meus, são ovelhas do meu pai. E eu vou arrumar briga com quem tiver que arrumar, vou acabar amizade com quem tiver que acabar, vou falar a verdade que tiver que falar, vou atrás, vou brigar, vou fazer o que for, mas não vai levar. Por quê? Porque não é minha, é do meu pai. Então um bom líder, ele briga pelas ovelhas do pai dele, que o Senhor colocou para ele cuidar. Amém. Aleluia. Vamos avançar. Quarta coisa, sinal de humildade na vida de um líder, ele busca ajuda. Quem é humilde busca ajuda. Ele não se basta, ele não anda sozinho, ele não abre mão de ter pessoas por perto para ajudá-lo em tudo que ele precisa.
Ele reconhece que precisa da experiência de outros e que o que ele sabe não é o suficiente. Que ele só tem favor se ele reconhece que precisa de ajuda. O favor é literalmente Deus dando para quem não tem. A partir do momento que você acha que já tem, Deus não vai te dar. Agora, um bom líder é aquele líder que ok, como que eu faço isso daqui? Por mais que ele ache que ele sabe, ele quer aprender. Talvez tenha algo que ele ainda não sabe. Ele não fica assim, não, ó, já tem 10 anos aqui, pode deixar. Eu mato no peito e saio jogando. Teve um irmão que ele veio andar comigo, depois que eu fui levantado obreiro, e ele era discipulador na rede do pastor Marcos Mota, que eu converti na rede do pastor Marcos Mota. Ele era da equipe do pastor Marcos Mota e pregou no encontro que eu converti. Ele era discipulador e pregou no encontro que eu estava lá como encontrista. Os anos passaram, ele deixou de discipular, voltou a liderar, e eu virei líder, discipulador, obreiro, e agora eu era o obreiro dele. E de repente aconteceu algo que ele pisou na bola, assim, nem lembro o que foi. E eu fui falar com ele. Fui falar, irmão, deixa eu te falar, não é assim, mano, que faz e tal. Aí ele veio, mano, como diz o outro, não precisou falar nada, só a postura dele já deu para entender. Tipo, o pai tá on, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Quando você converteu, eu já era discipulador. Tipo assim, baixa a bolinha aí, rapaz, quem é você para vir querer me ensinar alguma coisa? Tem como tratar alguém assim? Não tem. Agora, quem tem favor? Quem fala, pode me ensinar, o que é? O que eu fiz que não está de acordo? Eu quero aprender com você. O que eu fiz que pode ser feito de forma melhor? Me ensina. Se Deus te colocou nessa posição, é porque tem algo da parte dele sobre você que é para eu receber. E eu estou aqui para receber, eu não estou aqui para rejeitar. Então quem é humilde sempre busca ajuda. Eu fico sempre preocupado. Os irmãos que andaram comigo aqui sabem que eu sempre brinquei com algo, mas acredite, eu estava avaliando a pessoa. Então, por exemplo, no dia que foi para levantar o Afonso, como que foi? Afonso, irmão, você sabe, você é bom, vai. Você não precisa nem orar, rapaz, você dá conta assim, fácil. Você vai matar no peito e sair jogando. Quer liderar uma célula? Temzinha todo desse para você, tão fenomenal. E aí a resposta da pessoa, acredite, um sem querer fala, não é verdade, né? Já sou empresário, eu lidero um monte de gente lá fora, isso vai ser moleza. Ixi. Eu falo, não, então vamos esperar um pouquinho. Mas normalmente os irmãos falam, que é isso, misericórdia, pastor, não, para com isso, eu preciso de favor demais, eu tenho que orar demais. Esse é o que vai avançar. Os que acham que já dá conta, esse daí vai ter dificuldade, vai ser resistido. No mundo espiritual vai faltar favor sobre a vida dele. Você sabe, o pastor Luiz, ele é constantemente confrontado por pastores de outros ministérios. Constantemente. O povo não entende. Sou pastor há mais tempo que você. Sou fiel. Olha aqui tudo que eu faço. E eu não cresço. O que é que você tem de mais? Por que não conseguem ver o primordial? Que o que está faltando é favor. Porque acham que merecem crescer. Que acham que sabem de tudo. Que o que faz está perfeito. Sendo que na verdade tinha que chegar humildemente e falar, mano, estou chocado de ver o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Me ensina. Deixa eu aprender com você. O que Deus te deu que Ele não me deu ainda? Deixa eu receber através de você. Acredite, esse chega e recebe. Eu ia dar um exemplo aqui, não vou dar não. Vamos avançar. Quinto exemplo. Quinto sinal de humildade na vida de um líder. Ele é rápido para perdoar e demorado para se ofender. Presta atenção, infelizmente nós estamos numa geração de gente que é rápido para ofender e demorado para perdoar. Quem são esses? Os mimimi, os melindrosos, os qualquer coisa vira o índio pataxó. Bicudão, você já viu aqueles índios que põem um prato dentro da boca e fica com um beiço enorme? Vira um tucano, bicudo, está emburrado, porque apelou, melindrou, me humilharam, acabaram comigo na reunião, exporam, eu fui exposto, eu tenho que fazer isso daqui, senão vão acabar comigo. Quer acabar com você? Que conversa que é essa?
vai acabar com você, vai acabar, vai te atropelar, voltar de ré e ir de novo. Que conversa é essa? Ah, me humilhou. Você já aprendeu isso antes. Só se humilha quem é orgulhoso. Vocês não sabiam disso, não? Vamos lá de novo. Só se humilha quem é orgulhoso. A Bíblia diz que Jesus, que podia ser orgulhoso, a si mesmo se humilhou, se esvaziou de si mesmo. E você não pode ser repreendido, você não pode ser exortado, você não pode ser tratado, disciplinado, porque você ficou ofendido, ficou humilhado, expôs você, falou comigo na frente de todo mundo. Uau! Vamos criar uma consulta pública se a gente pode ou não falar de você. Percebe o tanto que é difícil de andar com alguém assim? Nós andamos na luz, irmãos. Vê se a gente tem tempo de ficar separando uma hora para tratar com cada um tudo que tem que ser tratado. A gente trata as coisas na luz mesmo, no discipulado. É claro que tem guardado as proporções, tem coisa que nós não vamos abrir, mas o que a gente sabe que pode abrir, porque o que você fez, e a gente vai usar agora o que você fez para ensinar os outros, nós vamos fazer isso pelo bem dos outros e o seu. Ah, então vou sair da equipe. Aí só mostrou que a gente não deveria ter te levantado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E outro, demorado para perdoar. Fulano já pediu perdão. Ok, eu já perdoei, mas não quero ver a cara dele mais. Eu já perdoei, mas eu quero sair desse discipulado. Eu já perdoei, mas eu não aguento um minuto mais. O que é isso? Isso é duro. Até fiz uma anotação aqui, ó. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter irmão que aguenta pressão e nunca apela. Que tem couro grosso para aguentar rojão e o coração mole para perdoar fácil quem errar contra ele. Amém? Você não pode ser alguém do couro mole e do coração grosso. Seja alguém do couro grosso. Você aguenta o rojão, aguenta a pressão. Adanilton, seguinte, vai cuidar de 15 barracas no Arraiá. 15, meu Deus. Nossa, é barraca demais. Se vira, mano. Você vai dar conta, Deus querendo te promover. E é o seguinte, você não achar que você está fazendo muito, 16 para você. Quem riu aí? Quem riu vai cuidar de 20. Aí você tem um couro grosso, você aguenta a pressão. Você fala, eu não sei como que eu vou fazer. Não, eu nunca cuidei nem de uma, vou cuidar de 20. Mas eu sei o seguinte, se Deus está me colocando, Ele vai me capacitar e nós vamos que vamos. Isso é alguém que tem um couro grosso, aguenta a pressão. Agora aquele que fala, você vai pregar no encontro, na hora já começa a passar mal, já está avaliando de sair da igreja, de arrumar um motivo para sair só para não ter que pregar, porque, não, isso é o couro mole, não aguenta pressão. Eu sempre falo para as irmãs que vão casar, você avaliou o valente? Se ele tem um couro grosso? Por quê? Porque é uma praga na vida de uma mulher, um homem que na hora que o ladrão grita que é um assalto, ele esconde atrás da mulher. Entendeu? Teve um dia a gente estava na libertação, no encontro, eu lembro dessa cena como hoje. Um irmão todo demonicida, sabe? Aqueles demonicida. Irmãos que é apaixonado por libertação. Quando começa a libertação, ele arregala essa manga da camisa e fica lá, doido para pegar um demônio. E aí de repente um deu um grito lá e falou, vou te matar. E literalmente, ele vazou. E foi uma irmãzinha cotoquinho lá na autoridade, expulsou o demônio. Na hora eu falei, cadê a irmã que está fazendo corte com ele? Pode vigiar, pode ficar esperto. Cara que corre de demônio, sai da capela apavorado, isso daí vai largar ela na chapada, vai mesmo. Então o homem tem que aguentar a pressão. E outra, erraram contra você. E aí, você já errou contra um monte de gente também. Então vamos perdoar. Vamos parar de ficar acumulando entulho no coração, cheio de restrições. Fulano de tal, eu não sei porque eu não vou com a cara dele. Você tem uma restrição contra ele. Como que o povo de Deus faz? Resolve as coisas. Você está com um problema com o teu irmão? Mano, vem cá, deixa eu não sei o que é. Eu olho para você, dá vontade de esganar você. Tem algum trem que o santo não bateu, né? Então vamos lá, vamos resolver. Teve um dia que você falou tal coisa. Você sabe, teve um irmão que veio andar comigo, né? Eu vou expor aqui, porque ele mesmo fala disso publicamente, que é o Vinícius, que eu levantei como obreiro lá, andou 9 anos comigo no Bueno, é obreiro hoje, está doido para ser pastor. Eu falo que nós não vamos cometer essa loucura, que ele vai ficar como obreiro mais uns 10 anos, aí só para oprimir ele.
Mas aí, resumindo, quando ele veio andar comigo, que ele recebeu a notícia, porque ele era da rede do pastor Rafael Vieira, o Rafael Vieira foi enviado, eu fui levantado obreiro, peguei meu discipulado e uma parte da rede do Rafael Vieira. Quando ele recebeu a notícia que ele vinha andar comigo, ele apelou: não vou. Com ele? Não vou não. Arruma outro, senão não vou conseguir. E aí tiveram que sentar com ele, tratar com ele teve que orar, olha isso. Eu fiquei chocado, teve gente que teve que orar para andar comigo. Você fica magoado com as coisas dessas. E aí no final ele chegou meio emburrado: paz, querido. E aí? Rapaz, cara é bruto, rapaz. Tudo bom, mano? Aham. Falei, ixi, não tá dando liga aqui, a coisa não tá fluindo. Aí a gente fez uma reunião com toda a rede, os líderes, eu assumindo, todo empolgado. E eu olhava para ele e ele tava comendo com o olho assim, miserável, sem vergonha. Só que eu não sabia o que era. Aí literalmente, né, eu louvo a Deus que ele é um grande homem de Deus. E ele chegou para falar. Falou: vou ter que abrir o coração, né, confessar, não está sendo fácil para mim não andar com você. Falei: o que eu fiz, pelo amor de Deus? Eu não sabia nem que você existia, nunca tinha te visto antes. Te recebi, estou tão feliz de ter te recebido. E você está com problema comigo? Aí ele foi falar: é porque 2 anos atrás teve um evento da rádio no Goiânia Arena, e eu estava apertado financeiramente, e meus meninos queriam ir para assistir o Thales Roberto. E aí eu liguei para você, porque você era o gerente da rádio, para saber se dava um desconto para levar meus meninos e não sei o quê. E você falou: irmão, não tem desconto. É até tal ano, não paga, depois disso paga normal. E você não quis saber do meu problema e desligou o telefone na minha cara. Desde esse dia, criei ranço de você. Eu falei: irmão, que bênção que você está me falando isso tão rápido assim, demorou só 2 anos para você me falar. Então tá, me perdoa, querido, amado, me perdoa. Você sabe, eu errei com você, eu deveria ter ouvido a sua história, para no final falar a mesma coisa: não tem desconto. Porque se eu desse desconto para você, eu tinha que dar para todo mundo, o critério estava estabelecido. Mas por fim, rompeu, virou um grande amigo, discípulo, marcou minha vida, marquei a vida dele, levantei ele, estou feliz com tudo que Deus tem feito na vida dele. Mas percebe? Poderia não ter fluído, não está vivendo o que está vivendo hoje, se não tivesse permitido o tratamento para o coração. Quantos não são os irmãos que estão perdendo oportunidade de avançar na obra por causa de um coração duro? Em vez de ter o coração mole e o couro grosso, está com o couro mole e o coração do grosso. Então, seja rápido para perdoar e demorado para se ofender, amém? 6ª coisa, vou terminar no horário, 9h30 nós vamos acabar. Ele tem que ser pacificador. Um líder humilde, ele é pacificador, ele tem prazer em ter paz. Ele foge de problemas e discussões. Ele quer ajudar sempre todo mundo a se acalmar. E sempre busca paz. Mas não levante líderes que gostam de confusão, de contenda, fofoca e nunca vivem uma vida em paz. Olha, irmãos, eu conheço muita gente dentro da igreja que não tem um dia de paz. Todo o tempo ele está em alguma demanda. É o tempo todo com confusão com alguém, com alguma situação, com alguma coisa pendente. Nunca está em paz. Nós não podemos levantar pessoas assim, por quê? Porque ele contamina todo o ambiente. Ninguém perto dele vive em paz também. Agora tem pessoa que é tão mansa que você pode chegar irritado perto dele que você fica em paz. Só por ter chegado perto dele. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Agora os atribulados de alma, esses aí, foge deles. Mantém distância. Por quê? Porque vai roubar sua paz. E para que você pudesse ter paz, Jesus precisou morrer na cruz. Você só pode ter paz por causa da morte de Cristo. Agora vê se é uma briga no trânsito, vê se é uma confusão, vê se é uma ofensa, vê se é alguma coisa, vai roubar a sua paz. Então não vamos levantar irmãos que vivem sem paz. Irmãos que vivem atribulados. Irmão que você chega nervoso, ele faz piorar o nervosismo. Esses dias um chegou para o pastor Naor, assim, foi evidente, assim, tadinho, tomou um corte. Porque o pastor Naor estava de boa na lagoa, quietinho, tranquilo. E aí o outro veio relembrar as coisas ruins. Né? O pastor falou: fulano de tal, né? Amém, né? Foi, que Deus o abençoe e tal. Aí o outro chegou: pois é, mas o que ele fez foi muito ruim, né? Não, eu acho que ficou barato. Eu acho que tinha que ter uma disciplina melhor.
Isso tudo pode deixar o pastor nervoso. Aí o pastor falou: irmão, espera ali, ó. Estou em paz aqui, não rouba minha paz, não. Fica ali quietinho no canto aqui, ó. Na hora que a gente terminar de fazer o que a gente está fazendo, eu volto a conversar com você. Como diz o outro, Tramontina. Corte rápido. E é assim que você tem que ser. Foge de gente que fica provocando a ira em você. Você viu o que o outro fez? Você viu o jeito que falou com você? Eu não deixava. Olha o jeito que não, eu acho que te expôs. Aí você estava em paz, você começa a ficar irritado. Uma pessoa assim, a Bíblia diz que tem coisas que Deus não gosta, odeia, mas tem uma que Ele abomina. E o que é? Gerar contenda entre os irmãos. Vê se a gente tem que levantar na casa de Deus alguém que fica gerando contenda, que fica roubando a paz, que fica cutucando para até tirar o outro do sério. Não combina com Jesus. Você não vê Jesus fazendo isso, provocando o outro até ele explodir. Não, ande nos caminhos e nos passos de Jesus, amém, irmãos? Sétima coisa, sinal de humildade, é alguém que admite as suas fraquezas, consegue ser corrigido sem ficar na defensiva, se defende com ataque ao invés de reconhecer que errou. É um indício de alguém que a gente não pode levantar. É aquela coisa: irmão, você não foi na reunião de liderança lá, o pastor Rafael mobilizou, ele perguntou de você, por que você não foi? Aí você também, teve uma vez que você também não foi. Bicho, o que nós estamos falando de mim? Nós estamos falando agora de você. Dessa vez, da vez que eu não fui, pode deixar, nós já resolvemos, está tudo certo. Mas agora eu estou falando de você, dessa vez. Entendeu? Quantas pessoas não têm essa postura? Se defende atacando, em vez de quebrantar, de reconhecer: não, realmente eu errei. Entendeu? Teve um dia que eu fui falar para o irmão: irmão, você marcou comigo, mano, 8 horas para aconselhar, e eu fiquei te esperando, você não veio, não apareceu. Muito ruim, mano. Você não tem obrigação de vir, não. Você só me avisa que não vai, porque eu fiquei mó tempão te esperando, te liguei e você não atendeu. Ele: pois é, eu dormi demais. Mas você sabe, eu já vi você chegando atrasado muitas vezes na oração. O que tem a ver uma coisa com a outra, criatura? Eu marquei que você devia orar com você, nessas vezes que eu cheguei atrasado. Eu marquei foi com Deus. Eu ia orar, era para Ele. Se Deus não brigou comigo, como diz o outro, e eu me resolvi com Deus, quer dizer que você estava notando? Cuidar da sua vida, bicho. Agora o que eu estou tratando com você não é das vezes que você chegou atrasado. Estou tratando de hoje, que você marcou comigo, não apareceu e não atendeu o telefone. Mas com certeza alguma vez você fez isso com alguém também. E daí? Se eu fiz, eu estou falando com você, para você, do que você fez. Percebe? Não dá para andar com uma pessoa assim, que fica o tempo todo atacando para se defender. E no casamento, será que tem gente que faz isso no casamento? A esposa fala para o marido: você não pagou a conta tal, você deixou a toalha em cima da mesa, da cama, sei lá. A esposa cobra algo do marido, o que ele fala? E você, que ontem não quis namorar comigo? Aí ela fala: o que tem a ver namorar com você com a toalha na cama, miserável? Mas acredite, normalmente os homens não fazem isso não. Normalmente as mulheres são mais históricas. Porque tem mulher que é histérica, que grita desgovernadamente, mas tem mulher que é histórica, que ela desenterra os trem da antiguidade. E aí o marido tá: o que você tem? Que você está emburrada? Não tem nada. Meu Deus, se não tem nada e está com essa cara do poltergeist, imagina se tivesse alguma coisa. Se não tem nada e está quase virando o pescoço para trás, igual do filme do Exorcista, imagina se tivesse. E aí ele pergunta mais 20 vezes: o que você tem? Eu já falei: eu não tenho nada. Aí de repente ela fala: é porque eu lembrei daquela vez que você fez tal coisa. Meu Deus, tá doido, já resolvemos isso. Então não ataque para se defender, admite quando errou, quebranta, arrepende, muda de vida. Você sabe, irmãos, deixa eu te dar um segredo aqui. O mundo fala que quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? Mas o que a Bíblia diz? Que aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que é longânimo, ele aplaca todo furor, toda a ira. A pessoa chega nervosa e encontra alguém humilde, quebrantado, perde a graça ser nervoso. Você bater em cachorro morto, como diz o outro, você vira um
um doente mental. Então, seja esse humilde, que está morto. Não tem como te humilhar, você morreu. Você está oculto com Cristo, tomou a cruz, morreu junto com Ele, ressuscitou no terceiro dia e está morto. Não tem como te matar mais. Então não tem como você ficar humilhado, ofendido. Não precisa. Quebranta logo. Quebranta, arrepende, muda de vida. Aleluia. Vamos avançar. 8º. Agora é um negócio poderoso. Isso daqui é um teste na vida de um líder que é humilde. É que ele faz com que os outros brilhem, mesmo que mais do que ele. Quem é humilde não quer glória só para ele, mas permite que os outros se destaquem ao seu redor. Você não deve levantar pessoas que querem ofuscar quem está abaixo dele. Deus usou alguém, usou ele, glória a Deus, que bênção, mas foi ele que Deus escolheu usar. Então é o seguinte, minha célula levou 30 pessoas para o encontro, eu levei os 30, que conversa é essa? Foi a célula, e de repente dos 30 teve um irmão só que levou 20, então dá a glória para ele, foi ele que Deus decidiu usar, que bênção, deixa ele brilhar. Mas quem quer o tempo todo ofuscar quem está perto e ficar com a glória para ele, esse é perigoso. Não levante, não indique, não promova. Quem quer abafar a luz dos outros, deixa brilhar. Amém? 9, serve com o coração alegre. Ajudam pelo prazer de ajudar, mas não para aparecer. Você sabe, irmãos, nós vamos precisar fazer algo essa semana, que é o seguinte, os pedreiros que estavam vindo aqui colocar o piso, eles pegaram Covid, eles não vão vir. Então nós vamos precisar que você venha para cá para pregar piso. Alguns outros falam, que? Ah, não. Até isso agora eu vou ter que fazer na igreja? Que horror. Mas tem os outros que falam, sério? Uai, mano, que hora? E ele quer participar pelo prazer de ver a coisa avançando. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi torar tudo e ir lá para o fundo para ver o trem avançando. Uau, já está chegando perto da parede de lá o porcelanato. Já eu gosto é de ver a coisa rompendo. E o que eu tiver que fazer para isso, eu estou fazendo. Então a gente está com a lanchonete aqui por fazer. A igreja vai montar ela em algum momento, só que agora tem outras prioridades, eu não estou dando conta. O Alexandre é testemunha. Eu estava querendo comprar chapa essa semana, liquidificador, espremedor de fruta e micro-ondas. Aí eu precisei de um homem de Deus de bom senso para falar, mas você sabe que nós não tem nem funcionário ainda para cuidar disso. Você está lembrando que, como diz o outro, vai comprar para ficar parado lá. Porque, tá. Eu falei, amém, então vamos comprar. Aí ele, por que a gente não compra só o micro-ondas? Amém, então vamos comprar. Eu dou razão para ele. Eu não fico querendo defender minha posição. Mas eu estou assim, por quê? Porque eu quero ver a coisa avançando logo. Eu tenho prazer nisso, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui por causa de um título, eu não estou aqui por causa de uma posição, eu estou aqui para servir ao Deus Altíssimo. E eu quero ver a coisa ganhando corpo. Nós estamos aqui edificando uma obra. Então cada tijolinho que coloca é uma conquista para nós. E você tem que ser esse servo que está empolgado em servir. Agora se você vem servir arrastando a perna, reunião de líder segunda-feira, pelo amor de Deus, já fui lá ontem no domingo, tem que ir de novo? Não, esse pastor está à toa aí, não tem o que fazer, fica arrumando mais agenda para mim. Mas não tem jeito, tem que ir, então vamos lá. Aí vem como? Arrastando a perna. Pra lá, miserável, quero ser aqui não. Vai para casa, depois você assiste o vídeo. Não, eu quero você aqui feliz, empolgado, segurando com as gargalhadas aí, dando trela. Por quê? Porque você é um privilegiado de participar dessa obra, irmãos. Se não fosse isso daqui, você ia fazer o que de sua vida? Se não fosse para vir aqui no culto servir, abrir portão para irmão mal-humorado às vezes, né? Servir irmão que vai te dar patada. Se não fosse para fazer isso, você ia fazer o quê? Assistir Faustão? Que agora mudou pelo Luciano Huck? Pela madrugada. Olha o privilégio que Deus te deu. Você pode servir na casa dele. E no meio disso, tanto que a gente diverte. Servir no encontro. Você pode olhar servir no encontro da perspectiva do cansaço, de dormir em beliche, de ter que lavar banheiro, de ter que servir. Ou você pode olhar da perspectiva da diversão da coisa. Porque é top demais ficar pegando o pé um do outro, ficar zoando, brincando, contando histórias, comunhões, e aí também os testemunhos, ver as vidas sendo transformadas, o mover, o milagre, e você sai de lá, você fala, uau, fulano chegou aqui, era a cara do Zé Pilintra.
e está saindo daqui parecendo um anjo Gabriel. Que é isso? Que Deus maravilhoso! A irmã, tadinha, estava tão acabada, estava mais feia que a sola do sapato, destruído, e está saindo daqui uma sandália de cristal, uma princesa. Por quê? Porque é poderoso você participar disso, e você vai entrar para a história da vida de um monte de gente. Olha que privilégio. Agora, você fazer isso emburrado, arrastando a perna, não é assim que Deus quer que você sirva. Então, algo que nós devemos avaliar é se as pessoas têm alegria em servir a Deus. Se está servindo emburrado, pode ficar quieto aí, não precisa. Nós vamos avançar só com aqueles que entendem que é um privilégio, e que vem para cá feliz, alegre, empolgado, querendo é mais, arrumando é mais confusão, como diz o outro. Eu sou especialista nisso, eu sou mestre em arrumar confusão para mim, mais coisa, mais coisa. Eu já cuido de um monte de coisa, eu fico procurando o que mais eu posso fazer. Agora acabei de assumir mais uma atribuição, que, como diz o outro, não precisava, ninguém me pediu, mas eu vi a necessidade e falei, daqui que eu faço. Que eu estou responsável por criar o projeto de franquia da Escola Videira agora. E nós vamos abrir escola nesse país todo, em nome de Jesus, e em mais um monte de países também. Mas nunca mexi com isso na vida. Não franqueei, como diz o outro, nada ainda. Mas estou lá. Já criou um conselho deliberativo, com irmãos que entendem isso. Já deu indireta para o Marcão. Estou esperando cair a ficha dele lá, para ele vir também colar junto comigo, porque o bicho mexe com franquia, vai me ajudar. Mas resumindo, já fiz reunião com a pastora Márcia, todo entendido da coisa. Não, pastor, é o seguinte, nós temos... Oh Deus, eu me divirto no meio disso. Mas sabe o que eu fico empolgado? Porque daqui a pouco nós estamos inaugurando escola e em outros lugares, e mais crianças aprendendo o ensino por princípio da palavra de Deus, e não com ideologia de gênero do capeta, do inferno, do diabo. Miserável. Mas não, nós estamos expandindo o reino. Mas eu nunca mexi com isso, nem tenho tempo, como diz o outro. Minha agenda, só Jesus na causa. Mas estou eu lá fazendo. Por quê? Porque é uma brincadeira. Sabe por que eu faço tudo que eu faço? Porque posso, porque Deus deixa. Sabe quem que determina o limite? Somos nós, não é o Senhor. Ah, não vou fazer mais porque eu já lidero. Não vem com mais coisa para mim não, eu já lidero. Você vem com mais trem para mim? Eu já tenho que parar minha vida para fazer uma célula, e ainda tenho que ir em reunião de discipulado, e ainda gosta de me arrumar uma reunião na segunda-feira para eu ir. Vamos parar por aí. Se você quiser que esse seja o limite, pode. Mas se você quiser, além de liderar, participar do louvor, vir servir, dar aula, o que mais? Você pode, Deus deixa. Uau, quando você entende isso, você quer tudo, meu irmão. Você quer servir porque é um privilégio servir. Amém, queridos? Vamos avançar. 10º, é grato. Um coração humilde é grato. Ou se tem uma trem que é uma praga na vida da pessoa, é a tal da ingratidão. Mas é difícil relacionar com quem é ingrato. Eu confesso que esse é um dos maiores testes que eu tenho na vida. Relacionar com quem é ingrato, oh Deus amado, é muito difícil. Mas também como é fácil relacionar com quem é grato. Com quem, como diz o outro, fica tentando adivinhar o que você está querendo, para de alguma forma retribuir o tanto que você já abençoou ele. Agora, aqueles que você já fez tanto, já abençoou tanto, Deus já fez, a igreja já fez, mas você nunca pode contar com ele, porque nunca nada é o suficiente. Isso daí é luta. Então, nunca deixe de avaliar se quem você deseja levantar é grato pelas oportunidades que tem recebido. O ingrato é cheio de merecimento e acha que tudo que ele faz é apenas o pagamento daquilo que ele merece. Então ele não vai ser grato, porque eu não devo gratidão a ninguém. Eles estão me retribuindo o tanto que eu faço. Não levante pessoas assim. Não vai ser saudável. Jesus não usa gente assim. Jesus usa gente que precisa de favor, e que está aqui o tempo todo falando: Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças. Senhor, que bênção, glória a Deus. Sério, pode fazer isso? Aleluia. Mas quem acha que está recebendo só o pagamento, esse daí não levante. 11. Rápido para arrepender e mudar de ideia. Não levante quem não reconhece que precisa de correção, que não está disposto a mudar de opinião, ou de ser convencido de que há um caminho ou uma forma melhor de fazer algo do que aquilo que ele está achando que é a única forma. Tem muitos irmãos, infelizmente, que são obstinados. O único jeito de fazer aquilo é do jeito que eu faço. Você chega para ele com a proposta de fazer diferente, dá licença.
eu sei o que eu estou fazendo. Você não pode levantar a gente assim, por quê? Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E quem não dá liberdade para o Espírito não pode ser usado por Ele. Eu lembro de um dia que um irmão fez algo que eu fiquei chocado, assim, meu Deus do céu, como diz o outro, não acredito que eu estou vendo isso. Porque a gente estava no encontro, de repente o irmão chegou lá, falou, Deus falou comigo. No batismo do Espírito Santo, lá no encontro, ele falou, Deus falou comigo. Tem um monte de gente aqui que não recebeu o Espírito Santo porque está seco, precisa de água. Falei, aleluia, vamos orar por isso. Ele, que orar o quê, irmão? Pega balde d'água lá, nós vamos jogar água neles. Tá doido? Irmão, você tá doido? O que você fumou antes de vir para cá? Você tá louco? Pegar balde d'água, pega balde d'água lá. Falei, oh, meu Deus do céu, racha minha cara de vergonha. Ah, então pega, né? E aí eu louvo a Deus que ele foi mais sensato, ele jogou no chão a água. E ele falou, quem quiser ser cheio do Espírito, sai de onde está e vem aqui onde está molhado aqui. Gente, eu fiquei chocado, porque o povo foi. E caiu no chão, enrolava na água, e batia na água. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, então já que é assim, peraí. Fiquei olhando, peguei minha cunhada estava ali, Deus falou algo comigo, eu fui lá nela, falei, você está querendo receber mais? Ela falou, eu quero. Cheio do Espírito. Falei, então pega um balde d'água. Só que com ela eu não joguei no chão não. Na hora que nós estávamos orando, eu vapo em cima dela. Eita, glória poderosa. Então presta atenção, não seja bitolado, engessado, dê liberdade para o Espírito. Amém, irmãos? E a última coisa, e particularmente essa é uma das mais importantes, por isso que eu deixei para o final. Um critério que você deve avaliar e que deve chamar muita sua atenção antes de levantar alguém, é como que ele trata os demais. Porque tratar bem quem é autoridade sobre ele, como diz o outro, não faz mais que obrigação. É inteligente, né? Ser submisso, honrar, ouvir, ser ensinável, ser tratável. Mas tudo isso daqui tem a ver com quem está acima, que foi repreender, foi ensinar e ele recebeu. Glória a Deus. Mas você deve avaliar também como que ele trata os colegas e como que ele trata quem está abaixo dele. Você sabe, tem muita gente que usa de jugo desigual. Ele quer a graça para ele, mas ele usa a lei com os outros. Quando ele erra, oh, me perdoa, eu errei. Quando os outros erram, ele é implacável. Teve um irmão, ele veio andar comigo, ele era líder de célula. E ele foi andar com o discipulador, quando o discipulador dele foi enviado, ele foi mandado para andar com outro discipulador. Na primeira reunião de discipulado que ele foi, o discipulador não deixou ele entrar porque ele chegou 15 minutos atrasado. Você não vai entrar não, você não tem compromisso com a obra de Deus. Pode voltar. Você só entra se chegar no horário. Na primeira reunião do irmão. Esse irmão ficou triste que você não tem noção, abateu a alma. Para piorar um pouco, na outra reunião ele usou ele de exemplo. Ele chegou no horário e ele falou, vocês viram, né? Semana passada eu mandei esse daqui voltar. Então vocês fiquem espertos. Não seja igual ele. Acabou com a raça, como diz o outro. Mas presta atenção, você acha que ganhou o coração do irmão fazendo isso? Não, repeliu. O irmão abateu a alma. Por fim, qual que era o pior? O pior é que ele não tinha esse testemunho todo para querer exigir isso. Na reunião dele com o pastor, junto comigo, como discipulador, ele atrasava. E o pastor deixava ele entrar. O pastor era gracioso com ele, mas ele era firme, implacável com quem estava abaixo dele. Presta atenção, se a pessoa usa da posição que ela está para firmar o golpe para cima de quem está abaixo dela, quanto mais poder você der para ela, pior vai ser para quem está abaixo dela. Então não levante pessoas que oprimem os outros. Não levante pessoas que escorraçam, acaba com a raça, que vai exortar um erro de alguém, não exorta o erro, exorta a pessoa. Que pega um membro da célula que pecou e não trata o pecado, trata a pessoa. Porque ele mentiu. Irmão, você é um mentiroso. Quando você fala isso, você está atacando a identidade dele. Ele não é um mentiroso. Ele é filho do Deus Altíssimo, que cometeu um pecado. Nós vamos tratar o pecado, mas vamos deixar a identidade dele intacta.
Agora, quando você quer atacar a identidade da pessoa para deixar ela mal, irmãos, eu já vi gente que sentou para aconselhar e saiu mais oprimido do que quando chegou. Por quê? Porque quem foi aconselhar ele quis torcer um pouco mais a faca, assim, para sentir a dor do pecado. Você tem noção do que você fez, seu adúltero, seu prostituto? E vai, ó, faca na muleira, chicote no lombo. Não se parece com Jesus quem faz isso. Jesus não ataca a identidade de ninguém. Jesus reafirma a identidade. Você é uma bênção, você é um homem de Deus, você não precisa fazer isso. Você é ungido do Senhor, você não precisa ir por esse caminho. Os homens de Deus, humildes, cheios do Espírito, eles reafirmam a identidade e atacam o pecado. Mas quem você vê aí atacando a identidade dos outros, oprimindo, abatendo a alma dos outros, não pode avançar na obra. Deus tem que tratar com ele antes. Amém, queridos? Para finalizar, esteja atento a quem está perto de você, para que Deus te use para levantar a todos quanto Ele aprovou, não deixando que os critérios errados estabeleçam quem terá ou não oportunidade perto de você. Amém, queridos? Presta atenção, se Deus aprovou alguém, quem é você para rejeitar? Então para de querer escolher com quem você vai andar. Não, fulano eu não vou andar com ele não, acho que não serve. Espera aí, Deus que provou, foi Deus que colocou nessa posição. Como que você agora quer rejeitar alguém que Deus aprovou? Mas da mesma forma que você não rejeita para cima, você não rejeita para baixo. Se está evidente que Deus está provando e está levantando alguém, não seja você a abafar, seja você a promover. Não rejeite aquilo que Deus aprova. Amém, irmãos? Eu quero gastar um tempo agora orando com vocês, e eu quero finalizar dando uma notícia para vocês. Amanhã, terça-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos ter entrevista com o pastor Aloísio para os candidatos a serem obreiros nessa igreja abençoada. Então você que já é discipulador, né, os critérios, deixando bem claro, tem que ser discipulador há 2 anos pelo menos, já ter multiplicado o discipulado e ter só esses requisitos aqui, pronto. Ser humilde. Se você crê no chamado de Deus para a sua vida, se você sabe que é um privilégio servir na obra de Deus, se você sabe que Deus te chamou para isso, para cuidar das ovelhas do seu Pai, e você quer responder esse chamado, e crê que agora é o momento certo, porque pode ser que você vai responder, mas não agora. Então a questão está em ter convicção no tempo perfeito, porque Deus tem um tempo e um modo de agir. Se você crê que esse é o tempo e o modo, é aqui que Deus quer te levantar, te promover, te impulsionar, te enviar e confiar cada vez mais ovelhas na sua mão, você vai me procurar agora no final dessa reunião. E aí então amanhã terei o prazer de te indicar, de estar lá para falar, eu indico, vamos levantar o fulano. Mas não é para ficar ofendido se eu falar, irmão, espera mais um pouco, não vou te indicar amanhã, vamos esperar mais um pouquinho. Então você tem que ter o couro grosso e o coração mole. Não vai virar o índio pataxó não. Nunca me dá oportunidade, não vem me lindrar não. Mas se você crê, se você quer, se é isso que queima no seu coração, se você crê que é isso que o Senhor tem para você, vai ser com certeza muito poderoso e precioso Deus me usar e usar esses pastores para te colocar na cara do gol, para que você seja tudo que Deus quer que você seja, faça tudo que Deus quer que você faça e tenha tudo que Deus quer que você tenha. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Deixa eu orar por você agora. Antes de nós orarmos, eu vou dar 1 minuto aqui rapidinho, só para o Danilton dar um testemunho para você, para te estimular a fazer algo que ele, com o discipulado dele, a rede do ESA, se mobilizaram para fazer. Eu creio que foi bênção, fiz questão de pedir para ele dar o testemunho para estimular os irmãos também. A graça e a paz, irmãos, boa noite. Que privilégio fazer parte de uma reunião tão poderosa como essa, amém, irmãos? Estou aqui para testemunhar algo que o Senhor tem feito na nossa rede de adultos, na rede de casais. No final do semestre passado, o pastor Wesley recebeu algo da parte do Senhor, que nós iríamos multiplicar nossa rede. Então essa mesma motivação que o Senhor colocou no coração dele, colocou no coração dos nossos discipuladores. Nós começamos a desenvolver estratégias para evangelizar, usando as ferramentas que a igreja nos fornece, como
as 7 boas notícias, casas de paz, e tínhamos engatilhado as casas de milagres. Na transição da mudança do pastor Marcos Mota para o pastor Rafael, nós pedimos autorização para o pastor para nós fazermos. Então o Senhor, Ele fez o nosso meio, e nós sentamos numa reunião de discipulado, eu com os líderes que o Senhor me abençoou, deixamos toda a organização, e em 3 a 5 dias nós abrimos as inscrições e o Senhor fez. Nós tínhamos o projeto de fazer uma casa de milagre para 15 pessoas, e o Senhor nos deu 26 vidas. Então no dia 11 de julho nós fizemos a primeira casa de milagre. E na reunião seguinte, para receber o feedback que o Senhor tem feito, o que Ele fez no nosso meio, para apacentar as ovelhas que o Senhor nos enviou, os meninos bem motivados falaram: vamos fazer a segunda. Falei com o pastor Wesley, vamos fazer a segunda. Então nós fizemos a segunda casa de milagre no dia 25 de julho. E para a honra e glória do Senhor, Ele nos deu 31 vidas. Então eu mais a minha esposa conversando, falou: será que o pessoal não está cansado? Eu falei: vou conversar com eles. Eles falaram: vamos fazer a terceira? E aí falou: vamos fazer a terceira. Porque uma casa de milagre, cada encontrista falou: eu tenho uma pessoa para trazer, vai ter outra? Nós precisamos de outra. Eu falei: então vamos fazer a terceira. E dia 22 nós fizemos a terceira, com mais 32 vidas. Dessas casas de milagre, o Senhor nos deu 16 vidas por cursão. E agora nós estamos engatilhando agora para nós fazermos a nossa sala da escola da família. Então eu acredito que é um tempo oportuno, privilégio imenso nesse momento, nessa hora, nessa geração, nessa igreja, com esse chamado, com tudo aquilo que o Senhor tem alinhado para nós fazermos. Para nós é um privilégio imenso. Eu separei um pequeno vídeo, uma pequena demonstração daquilo que o Senhor fez no nosso meio da Casa de Milagres. Se tivermos tempo e oportunidade, vamos rodar ali, ó. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou. Dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma. Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quanto frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. É só uma pequena demonstração daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós como igreja. É tempo de crescimento, de multiplicar, e nós vamos multiplicar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos.
Glória a Deus. Amém, queridos. Feche seus olhos agora. Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar. Deixa eu declarar que todo o favor, o caráter de Cristo, a humildade de Cristo, o coração de Cristo, a intensidade de Cristo, tudo isso está sobre você. E por isso que você está aqui servindo ao Senhor, vai continuar servindo e vai ser usado por Deus para levantar a outros para servir também. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos essa noite. E eu declaro a Deus o coração deles transbordando de alegria, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de servir ao Senhor, pela grande oportunidade, pelo grande privilégio que temos de estarmos aqui, fazendo parte desse time, dessa equipe, dessa família, desse exército, desse povo bendito do Senhor, daqueles que foram encontrados fiéis e que permanecerão assim, para que naquele dia sejam encontrados, achados fiéis. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós iremos reinar com Cristo, nós iremos governar sobre as nações, nós iremos ser arrebatados, nós seremos treinados pelo Senhor Jesus, nós seremos tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja, nós faremos tudo que o Senhor quer que a gente faça, teremos tudo que o Senhor quer que a gente tenha, Pai, sempre, sempre com um coração humilde, com o coração de Jesus, nos esvaziando de toda a glória humana, nos esvaziando de todo merecimento, de toda justiça própria, de tudo aquilo que o diabo quer nos convencer que temos, que merecemos, mas estamos aqui para receber de graça, pelo favor do Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. Pai, eu abençoo esses irmãos, libero sobre eles a unção da multiplicação, declaro que irão frutificar, vão multiplicar a 30, a 60, a 100 por um, e vão ver a identidade de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo que está transbordando na vida deles, alcançando a outros, se multiplicando para outros, e eles terão discípulos que se parecem com eles, terão discípulos que ensinam o que eles ensinam, que falam o que eles falam, que andam no caminho do Senhor, que estão aqui debaixo da visão que o Senhor nos deu como igreja. Pai, eu declaro que vão frutificar, que vão ver a célula crescer, o discipulado crescer, a rede crescer, a igreja crescer, para saquear o inferno, para tirar as vidas que estão nas mãos do diabo, para edificar uma igreja de vencedores, para estabelecer o reino dos céus na terra, para vivermos a plenitude da vontade de Deus, para cumprirmos com o propósito do Senhor e para avançarmos como vencedores, cheios de espírito, alegres, dispostos e cheios de alegria e da sensação poderosa do quanto somos amados, privilegiados, escolhidos e abençoados por podermos viver o que vivemos, fazer o que fazemos, estar onde estamos e ter o que o Senhor tem nos dado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção, vou finalizar falando algo que está no meu coração. Nós não temos opção, querido, de multiplicar ou não. Tudo que Deus criou, Ele criou para se multiplicar. Toda a criação de Deus carrega dentro de si o poder da multiplicação. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou e os abençoou, e Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Jesus foi subir aos céus, o que Ele falou? Agora vocês vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho do reino, curando, libertando, salvando, batizando, mas principalmente fazendo discípulos. Presta atenção, porque você só vai gerar aquilo que você já é. Você só vai ter discípulos se você for discípulo. Você só vai multiplicar o discipulado, o coração, se você estiver permitindo que quem está acima de você esteja se multiplicando em você. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você vai se posicionar como um discípulo, como nunca antes você tenha sido. Você vai ser um discípulo sobre aqueles que Deus colocou acima de você, como nunca antes você foi. E vai permitir que a unção escorra, que o óleo
óleo escorra e te alcance. E tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só reforçando, aqueles que querem ser apresentados amanhã, me procurem, mas estejam abertos a serem enviados, a ir para outro prédio, a fazer o que a igreja precisar. Você está aqui para isso. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.